Olá pessoal, professor Gabriel aqui de novo. A gente vai retomar as nossas aulas de português, tá bom? Hoje com o tema do pronome. O pronome também é uma classe gramatical, como algumas que a gente já viu, para quem já viu as aulas anteriores. É um pouco complicadinho, mas a gente vai tentar tirar todas as dúvidas. Primeiro a gente precisa entender o que é um pronome. Um pronome, ele é uma palavra que ele vai substituir ou acompanhar um outro substantivo, ou seja, um outro nome, né? Ele vem junto desse outro nome. A gente vai ter dois tipos principais de pronome, né? Os pronomes são os pronomes substantivos, que eles substituem o substantivo original, e a gente tem os pronomes que são adjetivos. São pronomes que vêm junto dos pronomes originais, tá bom? A gente vai ver aí que tem alguns tipos desses pronomes e que eles não funcionam da mesma forma. Ou eles vão ser substantivos ou vão ser adjetivos, mas eles não vão funcionar da mesma forma. Vamos ver aí quais são os tipos? Hoje a gente vai ver, nessa aula agora, três tipos principais. Os principais tipos são o pronome pessoal, o possessivo e o demonstrativo. Tá bom? Então vamos lá que eu vou explicar isso aí pra gente. O pronome pessoal é o nosso primeiro tipo. É um grande tipo. O que ele faz? Qual que é a função dele? É substituir diretamente um outro substantivo. Então, é esse pronome que a gente vai utilizar para num texto, para na própria fala que a gente usa no dia a dia, não precisar ficar repetindo várias vezes a mesma informação, o mesmo substantivo. Então, se eu digo, a minha mãe foi à feira, na próxima frase eu não preciso falar a minha mãe de novo, eu posso falar ela comprou banana, tomate, mamão. E por aí vai. Deu para entender? Então vamos ver aí quais são os tipos do pronome pessoal. O pronome pessoal tem o que a gente chama de casos, são dois casos. Ou o pronome pessoal ele vai ser do caso reto, ou ele vai ser do caso oblíquo. Gabriel, o que é isso? É o seguinte, o pronome do caso reto são aquelas palavras que a gente utiliza para se referir às pessoas no discurso, né? Então é o eu, tu, você, nós, eles, vós, elas, ele e por aí vai, né? São todas as palavrinhas que estão elencadas aqui. Caso reto, eu, tu, você, ele, ela, nós, vós, vocês, eles, elas. Sempre surge uma dúvida aí, que é: professor, mas por que o você está colocado aí? O você é um pronome do caso reto? Não, galera, a gente vai ver mais pra frente qual pronome que é o você. Mas a língua portuguesa anda utilizando cada vez mais a palavra você como um pronome do caso reto. Então eu coloquei aqui porque ele ajuda a gente a pensar depois até a conjugação dos verbos, tá bom? E o que é o caso oblíquo? O caso oblíquo são os pronomes que a gente vai utilizar quando eles não estão na posição de sujeito, ou seja, quando eles não estão fazendo a ação do verbo, quando eles estão sofrendo essa ação do verbo, né? Então, quando a gente for utilizar os pronomes oblíquos, pronomes pessoais do caso oblíquo, a gente vai entender quais que eles são. Quais que eles são? Então, tá ali também. É o e, o me, mim, comigo, te, ti, contigo, e por aí vai. Se, consigo. São os pronomes que a gente vai utilizar para fazer essas seguintes frases. Então, se eu tenho uma frase em que eu digo eu te amo, vocês percebem que eu não falo eu tu amo. Seria um pronome do caso reto. Mas a gente usa o te para falar da pessoa que a gente ama, como numa frase como essa, nesse exemplo. Tá bom? Então, eles são aqueles pronomes que vão ser o que vai sofrer a ação daquele verbo. Né? Se eu digo eu te amo, quem que está recebendo aquele amor é esse te, é essa segunda pessoa do singular. E a gente também tem a segunda forma do caso oblíquo, que é para quando a gente tem uma preposição. Para quem pôde acompanhar já nossas aulas de preposição, está sabendo do que eu estou falando. Quem não pôde, pode voltar e vai assistir. O pronome oblíquo ele tem uma forma diferente para quando ele vai acompanhado de uma preposição. Então, se eu digo eu te amo, a forma é esse te, né, que escreve. Mas se eu digo eu gosto de, a preposiçãozinha de vai alterar esse pronome. Eu vou falar eu gosto de ti, não é eu gosto de te, né? Eu gosto de ti. Então,
Esses são os pronomes pessoais, né? A gente usa eles normalmente no dia a dia, não tem nenhum mistério. Mas como vocês podem ver na tabelinha, eles têm algumas diferençazinhas. Uma coisa que é importante, principalmente quando a gente for escrever um texto. Na fala, a gente usa muito o você, né? Como eu estava falando, a gente usa o você para se referir à pessoa com quem a gente está falando. Na escrita, quando isso acontecer, a gente tem que atentar para o pronome também. Porque se eu estou falando com você, né? Se o meu interlocutor é um você, não é um tu, eu preciso adequar a minha colocação de pronomes. Então eu não vou dizer eu te amo, se eu estiver falando um você, eu vou dizer eu amo você. E por aí vai. Beleza? Vamos para o nosso próximo tipo? O próximo tipo é o pronome possessivo. O que é o pronome possessivo? É aquele que dá a ideia de posse, de pertencimento, de que uma coisa é de alguém, que alguém, enfim, tem essa relação de posse, que um é dono do outro, ou enfim, tem uma relação com o outro, que a gente pode chamar de posse, tá bom? Como é que é essa relação de posse? Ela pode aparecer também de dois jeitos. Diferente do pronome pessoal, que ele é um pronome substantivo, então vamos lembrar, ele substitui o substantivo original. O pronome possessivo, ele pode substituir, mas na maioria das vezes ele vai ser um pronome adjetivo, ou seja, ele vai vir junto de um substantivo, vai vir junto de uma outra palavra, certo? Então quais são eles? São aqueles que dão a ideia de posse. O meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa e seu, sua. Não tem nenhum mistério, a gente usa isso também o dia inteiro, o tempo todo, né? Por que eles são um pronome adjetivo, né? Por que o pronome possessivo ele tende a ser um pronome adjetivo? Porque a gente tende a colocar ele junto com uma outra palavra. Então eu vou dizer o meu cachorro, a minha mãe, a tua filha, o teu carro e por aí vai, beleza? Em alguns casos ele pode aparecer sozinho também, como quando a gente diz a frase esse carro é meu. Então o meu ali ele está vindo sozinho, ele vai ter aquela função de pronome substantivo, né? Vai ser um pronome possessivo substantivo, ele vai estar substituindo a palavra como um todo, tá bom? Mas a tendência dele é vir junto com uma outra palavrinha, assim que a gente usa no dia a dia, e essa é a tendência de aparecer esse pronome. Beleza, galera? Vamos para o próximo tipo? O próximo tipo é o pronome demonstrativo. O que é o pronome demonstrativo? É aquele que a gente usa para, de fato, demonstrar onde está alguma coisa, colocar a posição daquela coisa em relação a quem está falando. Beleza? É aquele esse, essa, isto, aquilo e por aí vai. São esses os nossos pronomes demonstrativos. É muito importante a gente perceber a diferença entre eles. Por quê? Aqui eu vou fazer um parênteses e vou explicar um pouquinho para vocês, colocar aqui, um pouquinho o que são as pessoas do discurso. Como vocês viram ali nas tabelinhas, normal, é eu, tu, ele, até aí tudo tranquilo, né? Para o pronome demonstrativo, a gente vai ter que prestar uma atenção muito especial em relação a isso. Por quê? Como é que ele funciona, o pronome demonstrativo? Ele funciona da seguinte maneira. A gente vai ter um pronome que a gente vai chamar de demonstrativo de primeira pessoa, que vai ser o este, esta, isto. O de segunda pessoa, que vai ser o esse, essa, isso. E o de terceira pessoa, que vai ser o aquele, aquela, aquilo. Professor, qual é a diferença dos dois primeiros? Vamos entender o que são as pessoas do discurso. A pessoa do discurso é como que está engajado, como que está colocada aquela pessoa que está falando dentro de uma comunicação. Então a primeira pessoa é o falante, é aquela pessoa que está emitindo a comunicação. A segunda pessoa é para quem eu estou falando. Então a primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa é para quem se fala. E a terceira pessoa é do que se fala. Ou seja, quando a gente vai falar de pronome demonstrativo, a diferença entre a primeira, segunda e terceira pessoa é próximo a quem está aquele objeto, aquela coisa que está sendo demonstrada, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu tenho esta camiseta. Esta, porque está próxima de quem está falando.
Vocês aí em casa estão próximos desse computador. Entenderam? E aqui atrás de mim eu tenho aquela televisão, mostrando aí os nossos conteúdos. Deu para pegar a diferença? Isso aí é muito importante, isso aí cai muito em questão de prova, gente. É a gente saber quando utilizar corretamente os pronomes demonstrativos. Beleza? Um outro caso que eles podem ser utilizados é durante o próprio discurso. Durante o próprio discurso, o este e o esse, eles vão ser usados um pouquinho diferente. Então, quando a gente está lendo um texto, por exemplo, e a gente vê lá essa situação com 2 S's, está se referindo a alguma coisa que já aconteceu, que já foi dita naquele texto. Quando a gente usa o esta com T no meio, não com 2 S's, ele vai se referir a alguma coisa que ainda vai aparecer no texto, tá bom? Então, da mesma forma, ele tá jogando com essa demonstração aí, né? Só que dentro da própria estrutura do texto. Beleza? Esses os 3 tipos de pronome que a gente viu hoje, só pra gente relembrar então. O pronome pessoal, que vai substituir os substantivos, a gente não vai precisar ficar fazendo várias repetições, a gente vai usar o ele, o ela, você, o tu e por aí vai, o eu, nós. O pronome possessivo, que vai ser aquele que vai dar a ideia de posse, de que uma coisa é minha, né? Diz a própria palavra minha é o pronome possessivo. E os pronomes demonstrativos que a gente usa para apontar. O pronome demonstrativo, pessoal, é muito importante a gente atentar. Ele pode ser um pronome substantivo, como pode ser um pronome adjetivo, que nem o possessivo. Então eu posso falar, esta cadeira é azul, uma cadeira que eu estou sentado, essa coisa é vermelha, por exemplo, mas eu também posso dizer, essa camiseta, ou a minha camiseta é esta, a minha televisão é aquela, e por aí vai. Então ele pode vir junto de um outro substantivo, como um pronome adjetivo, ou ele pode substituir totalmente o substantivo na frase que a gente está construindo. Beleza? A gente vai ter mais uma aulinha de pronome depois. Fiquem ligados aí, vamos assistir às aulas e fazer os exercícios que tem a ver com esse nosso conteúdo, tá bom? Um abraço a todos e a gente se vê numa próxima aula.